tivemos essa honra e o privilégio de representar a população brasileira aqui nessa casa, no Senado Federal, e isso certamente é uma coisa que nos enche de orgulho. Há uma série de acontecimentos no nosso país que talvez não tenham sido vistos desde a Constituição de 1988. Por exemplo, a oposição, infelizmente, não ficou aqui com a presidência de nenhuma das comissões permanentes. Esse é um fato. Nós vimos a comissão parlamentar mista de inquérito ser tomada, vamos dizer assim, pelos governistas, o que, como foi falado aqui pelo senador Isalci, basicamente impede o funcionamento correto dessa comissão e traz uma série de distorções e até o impedimento da população saber da verdade completamente. Um deputado federal foi cassado por entendimento de talvez um delito futuro. O presidente Bolsonaro, ex-presidente da República, se tornou inelegível por ter tido uma reunião com diplomatas. Uma operação da Polícia Federal ocorreu dentro das dependências aqui do Senado, e isso é uma coisa que tem que ser vista com muito e muito cuidado. Ou seja, a gente tem assistido muitas coisas que nós não gostaríamos de assistir no nosso país. Cada brasileiro tem uma noção exata do que é certo, do que é errado, tem a noção do que é uma democracia verdadeira, absoluta, e não uma democracia relativa, e sabe muito bem que o nosso país ele está se encaminhando para um tipo de democracia que a gente não quer que exista, que tende a governos totalitários, governos que dão valor ou tenham relações com ditadores. Esses acontecimentos, eles não têm a capacidade de intimidar o povo brasileiro. Nós temos muita resiliência, nós somos muito maiores do que isso. Pensem no nosso Brasil, pensem na história do nosso Brasil. A gente tem muito mais resiliência do que isso. Essa bandeira que está aqui atrás, ela representa muito mais, representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história, e representa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. A gente sabe que atrás de cada um desses atos, atrás de cada uma dessas coisas erradas que a gente vem acompanhando, existe um sentimento básico. É o sentimento mais básico do ser humano, que é o medo. E medo de quê? É o medo do nosso poder como população do Brasil. É o medo do nosso potencial, das nossas ideias, é o medo dos valores que nós representamos aqui dentro dessa casa. E esses valores que sustentam a sociedade, como família, como integridade, honestidade, aquelas coisas que a gente aprende em casa, eu tenho certeza, estou olhando aqui para você, tenho certeza que muita gente discutiu isso em casa com os pais, aquelas coisas que a gente aprende em casa e que a gente tem que propagar para os nossos filhos, para os nossos netos, eles não vão ser, esses valores não vão ser deteriorados, seja lá por qualquer tipo de força que tente mudar ou inverter os valores aqui no Brasil. Se você prestar atenção em nossas relações interpessoais, assim como na história nacional ou internacional, você não vê o caso de algum lado utilizar influência, tempo, esforço, força para tentar mudar alguma coisa que não tem importância. Isso é porque o lado daqueles que tentam colocar o caos no nosso país é um lado que tem medo da força que os valores da nossa população representam. Essa força é muito grande e o pessoal sabe disso. E, portanto, existe todo esse esforço para mudar a história, para colocar narrativas, para colocar situações que tentam enganar as pessoas, para se apresentar com um lobo com pele de cordeiro, por exemplo. Isso aí tudo é porque existe um medo muito grande da nossa população, da reação da nossa população.